Quando nós falamos de chamado, o que é que realmente vem à sua mente? O que é que você pensa a respeito disso? Porque sim, você tem um chamado. Deus tem um chamado para você. E um chamado já está dizendo tudo. Um chamamento. É um propósito que Deus tem exatamente para você. Então, nesse vídeo, eu quero convidar você para que juntos a gente venha ver uma palavra maravilhosa da Bíblia Sagrada, das Escrituras, para que mais uma vez a gente seja renovado, porque não tem dia, não tem tempo, não tem hora. Todos os dias nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus. Todos os dias nós temos que receber e nos alimentar dessa palavra. Então eu quero convidar você, vamos juntos entender um chamado lindo na palavra, mas que também tem alguns pontos importantes para a gente lembrar e trazer para nós. Vamos lá? A Bíblia vai falar de um homem que tem o seu chamado aperfeiçoado. Porque lá no capítulo 6 do profeta Isaías, alguns pensam que o início do seu chamado foi ali, mas na verdade não. Desde o começo do livro, o chamado de Isaías já existia, mas por conta do título ou da epígrafe do capítulo 6, isso chega a confundir algumas pessoas que pensam que o chamado dele começou ali. Na verdade, a gente tem que entender que a Bíblia tem linguagens, tem traduções, tem edições. Então, para facilitar a leitura do leitor, para facilitar a compreensão do leitor, algumas edições da Bíblia, elas usam linguagens mais simples e mais fáceis para o entendimento. Mas nos textos originais, a gente vai ver que o chamado de Isaías não começa ali no 6. Já começou desde o capítulo 1, quando ele começa a escrever a sua história. É uma espécie de organização editorial. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar exatamente do chamado dele e do aperfeiçoamento, do amadurecimento. E o que é que o chamado, ele faz em nós, ele causa em nós. Tanto a curto prazo como a longo prazo também. Mas principalmente a longo prazo. O que é que o chamado e o propósito que Deus tem para você e para mim causa em nós. No capítulo 6, a palavra diz que agora Isaías tem o seu chamado renovado. Ele tem o seu chamado aprofundado. Deus agora o levaria para um nível mais profundo, porque agora, depois da morte do rei Uzias, ele iria enfrentar um tempo muito mais, digamos, difícil de se enfrentar. Pois o rei Uzias, ele era um rei com uma imagem forte. Ele simbolizava ali um símbolo de estabilidade, uma pessoa que era referência, melhor dizendo, tanto política como espiritual. E agora, com a sua morte, o que é que acontece? A nação entra em crise. O chão simbólico daquele tempo treme. E agora o Senhor precisaria aperfeiçoar Isaías para um tempo diferente. Nesse momento, Isaías não precisa só de palavras. Agora ele precisaria de visão. Sabe quando Deus prepara o profeta para anunciar uma mensagem dura, inclusive de endurecimento? Pois é, Isaías precisaria ser aperfeiçoado e amadurecido para tal. Sem essa visão, Isaías não aguentaria. Sem essa visão, o peso destruiria o mensageiro. É por isso que muitas das vezes você que tem um chamado de Deus e exerce o seu chamado com fidelidade, não olhando para homens, mas olhando para o Senhor, você vai entender que Deus vai ter momentos que vai fazer você crescer. Ele vai te forjar, ele vai te purificar, ele vai te santificar, ele vai lapidar você. Pois é isso que acontece com Isaías no capítulo 6, na visão do trono de Deus que ele tem. Isaías agora ele entrar numa